Seu WhatsApp chegou a voltar? Não sei. Acabei de começar a transmissão ao vivo. Que era 8h45. Aí tô chegando, não posso colocar mais não. Aí
Boa noite, sejam muito bem-vindas a, a mais um Renova a Mãe. Eu sou a Raíssa e a minha missão é ajudar mães a emagrecerem. E hoje eu vou te mostrar como que é perfeitamente possível perder aqueles quilinhos indesejáveis em apenas 21 dias. E mesmo com a rotina caótica e mesmo com tudo bagunçado da nossa rotina de mãe, que a gente sabe como que é. E presta assim bem atenção no que eu vou falar aqui, porque quando eu falo de perder os primeiros quilos ou alguns quilos em 21 dias, eu não estou falando que você tem que passar 2 horas se matando numa academia. E eu também não estou falando de você fazer dietas malucas, dietas restritivas da internet que a gente vê. E muito menos de viver aquele ciclo exaustivo da marmita separada, onde você tem que cozinhar uma marmita fit para você e cozinhar uma outra comida para a sua família. Então, assim, ó, esquece isso. Eu tô falando, na verdade, de um caminho muito mais leve. Eu tô falando de você dedicar menos de 20 minutos por dia no cantinho da sua sala, usando só o peso do seu corpo. E eu tô falando de comer a mesma comida gostosa do resto da casa. Usar uma estratégia clara e específica para você que é mãe. E eu sei que você pode até estar duvidando, né? Mas o que eu vou te mostrar hoje funciona mesmo que você seja totalmente sedentária e que não treine há anos. E funciona mesmo também que o seu filho, se o seu filho, caso ele não durma à noite, e você viva exausta. E funciona mesmo também para você que só de pensar em tirar um tempinho para se cuidar já vem aquela culpa. E também funciona para quem para quem acabou de ter bebê ou para quem já é mãe assim de crianças de 15 anos e se deixou de lado por tanto tempo e a gente acaba se esquecendo. Isso é muito comum de acontecer. E que no final das contas, o que eu vou te mostrar hoje aqui não é sobre número na balança e nem nada disso. É sobre você conseguir, principalmente, né? Sobre você conseguir fechar aquela calça jeans favorita que está escondida no fundo do seu guarda-roupa, que a gente sabe que é uma grande dor de todas nós. E é sobre você conseguir ter energia de sobra para sentar no chão com seu filho e brincar e não ficar totalmente ofegante. É sobre você tirar a roupa para tomar banho, se olhar no espelho e voltar a sorrir, porque finalmente se reconhece ali naquele corpo. É sobre resgatar aquela mulher incrível que acabou ficando debaixo da exaustão da maternidade. E eu sei, mais uma vez, que parece ser bom demais para ser verdade. E se eu tivesse do outro lado, sim, me assistindo, eu com certeza também pensaria a mesma coisa. Com a rotina de mãe que pesa a gente, né? Eu também duvidaria totalmente. Mas eu quero mostrar para vocês rapidinho o que acontece quando a gente para de brigar com a nossa rotina e começa a usar uma estratégia feita especificamente para o corpo e rotina da mãe. E antes de eu te contar aqui, eu quero te falar sobre a Marcele, que ela teve resultado em 21 dias de treinos certos e tudo voltado para uma rotina de mãe. Ela tem 2 filhos e ela perdeu uma medida que ela saiu, na verdade, ela saiu do manequim 46
e desceu para o 43, 44. E nas palavras delas, eu vou mostrar para vocês aqui o print, para vocês verem como que é transformador. Eu tirei aqui, eu separei aqui para vocês verem, e foram exatamente as palavras dela. Aqui, ó. Vou tentar mostrar para vocês aqui. Ó. Ela usou exatamente essa frase, ó. Vocês conseguem ver. Eu não tirei uma palavra. Isso foi tudo ela que disse. E, além disso, as palavras dela também, que ela disse sobre é altíssima. Eu sinto orgulho de mim. A autoestima dela depois do Renova Mãe. E isso é incrível, né? Mas, assim, não acha que foi fácil desde o começo, tá? Ela tem 28 anos, 2 filhos, e eu vou te contar rapidinho um pouquinho da história dela. Antes de colocar o método em prática, a vida dela era o que muitas de nós vivemos, que é essa rotina corrida e caótica. A alimentação estava completamente caótica, bagunçada, a disposição física estava baixíssima também, e ela chegou a pesar 93 quilos. E quando eu perguntei como que ela se sentia no espelho, ao se olhar no espelho naquela época, as palavras dela foram: eu me sinto feia e gorda. E isso é um estado que muitas de nós chegamos até, assim, a gente chega nesse extremo da gente se reconhecer assim. E é bem assustador quando a gente trava. Ou muitas vezes a gente tem dificuldade de perceber que a gente está assim. E ela sabia que ela precisava fazer alguma coisa, mas ela achava que o seu maior desafio, ela achava que o seu maior desafio era só força de vontade. E eu já vou te explicar por quê. Porque quando ela ouviu falar no programa que o programa durava 21 dias, ela já pensou logo naquilo. Nossa, eu não vou conseguir de jeito nenhum. A cabeça dela já foi para aquele lugar de eu não vou dar conta. É muito difícil ter força de vontade por 21 dias seguidos. E, para ser bem sincera, se eu tivesse no lugar dela, eu também teria pensado exatamente a mesma coisa. Mas ela decidiu, na verdade, não negociar com a mente dela. Porque ela... E o que ela fez? Ela entrou no programa, começou a fazer o que tinha que ser feito, e sabe o que ela descobriu no meio? Que aquilo que ela achava que era falta de força de vontade, na verdade, era só a mente dela tentando sabotar ela mesma. Porque tudo é uma soma, né, de exercícios estratégicos e organizados. A ficha dela, na verdade, só foi cair quando ela chegou no 19º dia, que estava acabando. E ela olhou para trás e viu que faltavam 2 dias para acabar o desafio. Para você ver como que é uma coisa assim, é um desafio super leve, acolhedor, não é nada drástico, nada assim severo, dieta severa, passar 5 horas na academia, não é nada disso. E quando ela chegou nesse momento, ela pensou: nossa, eu consegui, eu sou capaz. Eu tô lendo exatamente as palavras dela, tá? E foi assim que ela chegou nessa transformação. E, assim, curiosamente, ela eliminou alguns quilos, foi mais de 1 quilo, só que foi bem mais do que 1 quilo. E só que e por isso que eu sempre digo que a gente se prender à balança é muito complicado, porque muitas vezes a balança ela não mede a nossa circunferência, tipo, da cintura, do braço, ela não consegue ter essas outras medidas, é só o peso nu e cru ali. E por que eu estou falando isso? Porque o corpo da Marcele, ela mudou, ela saiu do manequim 46 para o 43. Olha só, e a balança ela não mede isso. É uma diferença absurda do corpo.
E hoje a Marcele, ela tem uma rotina organizada e ela treina 2 vezes por semana e a disposição dela está muito melhor do que antes. E um dos relatos super fortes que ela deu quando eu perguntei, porque eu gosto sempre de perguntar, né, o que a pessoa achou, o que mudou. Ela falou, eu perguntei para ela, o que mudou em você que ninguém vê? E ela me disse, voltou a vontade de continuar me cuidando e de estar bonita para mim mesma. E se você que está me assistindo aí agora está se sentindo exausta e achando que não tem força de vontade, eu quero ler exatamente o que a Marcele mandou para mim, que quando ela estava aí do outro lado, quando ela estava no seu lugar, no lugar que você está aí hoje. Ela escreveu assim, ó, os primeiros dias vão ser os mais difíceis, mas não porque o corpo não aguenta. É a sua mente tentando te manter no conforto. Não negocie com ela. Força, garota. E ela disse também que a vida me mudou depois da maternidade, mas com Renova Mãe, ela aprendeu a mudar junto e ser muito mais feliz. E isso foi o que ela escreveu para ela mesma, só que esse recado pode muito bem servir para você que está aí do outro lado. E é exatamente isso que eu quero para vocês hoje. Mas, na verdade, eu sei que ler o relato de uma outra mãe, eu estou lendo aqui, né, o relato de uma outra mãe, pode até parecer assim, mas para ela foi fácil. A realidade dela é diferente da minha, meus filhos ainda são muito pequenos. E eu não estou aqui para mentir para você, tá? Sabe por que eu entendo tanto essa exaustão? Porque eu vivi exatamente isso na pele. E no início do meu pós-parto, eu também achei que tinha tudo sob controle. E, pois é, para você entender como que eu cheguei nesse método, como que eu cheguei no Renova Mãe, eu preciso te contar um pouquinho da minha história, voltar um pouquinho lá atrás. Desde que eu me entendo por gente, o movimento, ele faz parte da minha vida. E quando eu fiz 12 anos de balé clássico. E eu cheguei a pensar até em ser professora, mas não deu certo não, tô eu aqui, tentando ajudar mães. Eu vou conseguir ajudar várias mães. Quando eu deixei a dança, eu me encontrei na musculação e na corrida. E isso foi lá em 2019, eu nem tinha noção de que era tanto tempo assim. Eu fui parar para pensar nisso esses dias, quando eu estava assim, revendo minha história, né? E depois disso eu nunca mais parei de fazer de musculação, exercício físico, corrida. Quando chegou na minha gestação, eu recebi uma notícia um pouquinho forte, que foi que eu estava com diabetes gestacional. E qualquer mãe fica apavorada numa hora dessas, né? Pois é, só que sabe como que eu consegui controlar tudo isso sem precisar de insulina? Porque, para quem não sabe, diabetes gestacional, quando ela é mais grave, você não consegue controlar, você precisa aplicar insulina. Eu não precisei chegar a esse peso, a esse estágio, a aplicar insulina. Eu consegui segurar tudo e consegui controlar a minha diabetes gestacional com alimentação e mantendo os exercícios. E por que eu digo mantendo os exercícios? Porque, como eu disse, eu nunca parei de fazer exercício físico. Ou seja, na minha gestação, quando eu recebi o diagnóstico, eu já estava fazendo exercício físico antes. Então, para mim, era uma coisa normal continuar fazendo exercício físico. E a alimentação foi uma coisa mais restrita, porque realmente a gente precisa fazer uma alimentação mais restrita na diabetes gestacional. E naquele momento lá, ele me provou de uma vez por todas que o movimento, ele salva a vida, salva a nossa saúde em qualquer momento da nossa vida. Nunca na minha vida que eu ia imaginar ter diabetes gestacional, mas como eu sempre fui uma pessoa ativa, não foi um baque tão grande ter que fazer exercício durante a gestação. Então, exercício físico é
sensacional. E logo depois que a minha bebê nasceu, nas primeiras consultas no pós-parto, tipo, fui com obstetra e tal, e eu fui numa com a doutora Vanessa. Ela já tinha me diagnosticado com diástase. Ela me diagnosticou nessa consulta com diástase. E eu vou ser muito sincera com vocês, tá? Quando ela me diagnosticou, eu até comecei a fazer exercícios, só que eu fui completamente engolida pela rotina. Porque foi não só rotina, né? Privação de sono e toda aquela loucura da maternidade, que como é no início, que a gente sabe como que é, muda totalmente a nossa vida, muda tudo de cabeça para baixo. E eu falei, aí eu deixei, né, a vida me levar e tal, e chegou uma hora que eu falei, deixa, o meu corpo vai voltar sozinho. Tanto é que no início eu achei que eu estava com tudo sob controle. Na verdade, eu falei, 3 meses ali, bem de boa. Eu tinha conseguido até voltar a treinar, eu consegui correr 10 quilômetros, eu consegui voltar um pouquinho à academia. Eu falei, pronto, tirei de letra. Coitada, né, a mãe? Aí veio o tal do salto de desenvolvimento, que foram os 4 meses da Maitê. E o sono dela virou uma bagunça. As noites viraram um caos. A rotina ficou totalmente imprevisível e treinar impossível. Não tinha nem para onde correr. E eu simplesmente abandonei tudo por pura exaustão. E assim, os meses foram passando e o tempo foi passando, eu me deixei de lado, né? Claro, porque a rotina horrível, a rotina um caos, eu não consegui manter. E só que quando chegou no aniversário de 1 ano da Maitê, a ficha caiu, que eu fiquei pensando, falei, meu Deus, já se passaram 6 meses e eu tô sem me movimentar. E a minha disposição, ela já não era mais a mesma. É aquela raiz ativa que correu 10 km, que conseguiu voltar para a academia e tal, fazer um monte de coisa, tinha simplesmente sumido. E eu comecei a fazer o que muitos de nós fazemos quando chegamos nesse ponto, de perceber que precisa se cuidar. Eu comecei... Não, mito. Na verdade, antes, eu comecei a comprar algumas roupas um pouquinho mais largas para começar a esconder meu corpo, porque a gente chegou quando a gente chega nesse ponto, a gente começa a perceber que o nosso corpo a gente está gorda, e então a gente quer esconder. E eu comecei a comprar umas roupas um pouquinho mais largas, para me sentir confortável, né? Na verdade, era para esconder as gordurinhas que estavam ali. E eu já não me reconhecia mais nesse momento. Aí, o que a gente tenta fazer quando a gente chega nesse estágio que a gente se acha tá gorda, né? O que eu tentei fazer? Eu tentei ligar a TV na sala, fazer qualquer exercício que eu via na internet sozinha. E aí eu suava, me cansava, mas por algum motivo eu não perdia aquela barriguinha chata de grávida, de jeito nenhum. Aí o que acontecia? O desânimo batia mais forte e eu não entendia como que sempre fui tão ativa, eu não conseguia mais ter resultado. E foi aí que eu me liguei, que eu falei, cara, eu lembro que eu tive o diagnóstico lá com a Vanessa, com a doutora Vanessa, e a tal da diástase. Aí eu falei, eu deixei a tal da diástase de lado. E o que estava me atrapalhando? A tal da diástase. E aí que eu entendi que, na verdade, não era um erro meu. Era tentar fazer treinos assim genéricos da internet, e só que esses treinos, eles não servem para nós que somos mães.
eles não fecham a nossa diástase. E pior, podem até estufar um pouco mais a nossa barriga. Então, assim, ó, a gente precisa, nós que somos mães, com rotina caótica, com diástase e tal, a gente precisa de uma estratégia diferente. A gente precisa de treinos personalizados para mães, treinos que ajustem a postura, que fortalecem a lombar. A gente constrói, na verdade, a gente destrói a nossa coluna, postura ali, porque a gente carrega nosso filho e a gente acaba sempre compensando, assim, fica sempre toda torta, né? E é horrível. Dor nas costas vem, na lombar vem, um caos. E a gente precisa de treinos rápidos e adaptáveis tanto para a nossa vida caótica quanto para a nossa necessidade física. Aí você pode até estar se perguntando, né? Tá, mas vai funcionar para a minha realidade? Será que funciona? Será que isso funciona? Aí eu vou te falar que eu fiz esse método para essas exatas pessoas, que as mães que têm uma rotina exaustiva e caótica, sabe, tipo, mãe que trabalha, cuida da casa, cuida dos filhos, sente que está só sobrevivendo e não vivendo. E assim, ó, é um cansaço que não é só físico, mas também é mental. É para aquela mãe que foge do espelho e das fotos. Você foge de tipo de espelho, usa roupas que não usa mais roupas que amava, porque não dá mais, porque a gente engordou, a gente sabe que a gente perde. Eu perdi um monte de roupa. E agora que eu estou conseguindo voltar, eu consigo vestir as minhas roupas que eu gostava. Tem algumas que não fazem mais sentido, mas tem umas que hoje em dia eu consegui voltar a vestir essas roupas. É para aquelas mães que sentem culpa de cuidar de si mesma. Por exemplo, você até tem uma rede de apoio, mas na verdade você tem vergonha ou medo de pedir ajuda. Aí você se sente egoísta só de pensar em tirar 30 minutinhos para fazer exercício e cuidar de você. E porque você acha que o tempo que você está lá fazendo exercício, você deveria estar dando atenção para o seu filho. É exatamente para você. E é também para a mãe que sente que o peso está afetando outras áreas da vida. E o seu cansaço, a insatisfação com o corpo, eles acabam derrubando o nosso rendimento no nosso trabalho, no nosso relacionamento. Então, assim, o nosso desempenho, aquela energia que a gente tem acaba caindo de uma forma drástica, e a gente se sente insegura e é bem complicado. O programa, ele também é para você que está zerada de força de vontade. Você quer emagrecer, sabe que precisa mudar, mas a alimentação ela tá caótica, e a ideia de começar a academia do zero é assim o que te causa uma grande paralisia. E essas mães são exatamente, todos esses exemplos que eu dei são exatamente para todas essas mães. E eu entendo totalmente cada citação que eu fiz agora. E aproveitando o gancho, eu quero falar sobre alguns erros que cometemos ou que tentamos, a gente acha que está fazendo certo, mas está fazendo errado, né? E que a gente tenta fazer para perder aqueles quilos indesejáveis, que é o que trava. O primeiro grande erro que impede você de perder aqueles 3 quilos, os primeiros quilos ali, de realmente iniciar o seu emagrecimento, é o que está... que volta para você voltar a ter energia é aquele tal do belisco invisível. E assim, ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu quero que você seja muito sincera comigo. Quantas vezes você jurou que estava comendo só um pouco no almoço e no jantar, mas mesmo assim a balança não descia?
Aí você olha para o espelho, bate aquela frustração, aquela tristeza, e você pensa: eu devo ter algum problema, o meu metabolismo parou, eu nem como tanto assim e continuo engordando. E aí, e olha, assim, você assim, não tem nada a ver com falta de força de vontade ou disciplina. Na verdade, tudo isso é só o cérebro da mãe sobrecarregada, tentando te proteger. É uma resposta automática ao caos e ao estresse do dia a dia. E a culpa não é sua. Agora, eu quero fazer um convite para você olhar para a sua rotina real. No meio do caos da maternidade, você prepara o prato para o seu filho, ele não come tudo, ele não come tudo e você come o que sobrou lá do prato dele. O resto, ali, o restinho do filho. Aí você, arrumando a cozinha, você pega um pacote de biscoito aberto. Aí você fala, você pensa assim, né? Ah, eu vou pegar só um biscoitinho para comer ali. E no fim da tarde, aí quando também tem o outro, né? Quando você chega lá no fim da tarde, que você está estressada, cansada, e enquanto você faz o jantar, você belisca um pedacinho de queijo, abocanha um pão, e tudo ali no automático. E isso tudo você vai fazendo sem nem perceber e você, assim, mal mastiga. Você nem, assim, sente o sabor, só engole para sobreviver a mais um dia corrido. Você nem presta muita atenção no que você está fazendo. E isso, na verdade, não é culpa sua, tá? Que você sai beliscando. Eu já fiz isso várias vezes, agora eu me policio bastante. E você, na verdade, você está tão sobrecarregada que comer assim é uma válvula de escape para ansiedade, para sua ansiedade diária. E não é só eu que estou falando isso, né? Eu fui fazer uma pesquisa e eu vi que um médico e pesquisador mundial reconhecido no emagrecimento, ele explica no best-seller dele, o nome é o Código da Obesidade. E ele diz assim, ó, cada vez que você dá aquela beliscadinha inocente, seu pâncreas libera insulina, que age como um cadeado nas células. E existe uma enzima chamada de lipase, na verdade. E essa porteira ela libera gordura acumulada. E quando a insulina sobe por causa do belisco, o seu corpo ele desliga essa enzima na hora. Ou seja, cada belisco que você dá, você manda uma mensagem clara para o seu metabolismo. E que ela fala assim, ó, pare de queimar gordura agora e armazene tudo. É tipo, você para de queimar gordura. E por isso que o metabolismo ele bloqueia. Você pode até assim, ó, comer pouquinho, que nem eu falei. Só que se você ficar beliscando o dia inteiro, aí você nem percebe e o seu corpo ele vira um grande estoque de gordura. E isso é que as dietas tradicionais, na verdade, para nós mães, elas mandam cortar. Na verdade, calma aí, deixa eu voltar. É por isso, é que eu estou lendo ainda a parte do estudo. É por isso que as dietas tradicionais, elas falham para nós que são mães. E elas mandam, e quando a gente vê as nutricionistas, né, elas mandam cortar o arroz, porque na verdade elas ensinam a lidar com o resto do prato do seu filho, que é aquele arrozinho lá que você come, entendeu? Aí agora, já que a gente entendeu isso, que para a gente não fazer esses beliscos, parar de beliscar, eu já consigo vir para um outro gancho, para um outro erro, que é o erro, na verdade não é outro erro, agora eu vou te falar o jeito certo,
que você pode até estar aí se perguntando, tá, Raíssa, eu entendi, né, que a gente belisca tudo, o prato e tal, só que o que eu faço agora para tentar resolver isso? Na verdade, a primeira regra que eu uso para mim é: o seu corpo não é lixeira. Assim, ó, sabe quando você come aquele restinho de macarrão do prato do seu filho só para não jogar fora? Só para não jogar no lixo? Pois é a mesma coisa de você pegar uma bolachinha, um biscoito e comer. Porque você também está jogando, tá comendo uma besteirinha ali. Está comendo algo a mais do que estava planejado para o seu prato. Você come esse algo a mais do seu filho. E a segunda regra que eu uso é a regra do choque da hidratação, das 5 horas da tarde. É um belisco que você dá no fim da tarde, enquanto você faz o jantar. E tenta, assim, acalmar a criança em toda aquela bagunça ali da rotina da mãe. E, na verdade, às vezes, essa vontade de beliscar, essa fome, é muitas vezes exaustão ou desidratação. E o seu cérebro confunde isso com cansaço e fome. Tá, mas aí qual que é o jeito certo, né? Antes de você colocar qualquer pedacinho de pão, biscoito, bolacha, do jeito que você falar aí, do jeito que você nomear, bebe um copo de água e espera 10 minutos. Faz isso, que aí você vai ver se realmente era só sede, desidratação, ou se é realmente fome que você tem necessidade de comer. E a terceira regra que eu uso é o quê? Sente-se para comer. Senta para comer. Come devagar. Porque a gente vive assim na correria, muitas vezes a gente come em pé mesmo, come ali no cantinho, come rápido, engole a comida e nem vê o que está fazendo. E isso não dá certo, porque você nem. O corpo ele não entende que você está saciado, você está vivendo ali no automático. Então é um grande erro também. E é exatamente por isso que a gente constrói junto nos nossos 21 dias. A gente cria um ambiente onde você come comida de verdade. E não só comida de verdade, você come comida de verdade, mas a mesma comida que a sua família. É o básico que funciona, é o que eu sempre falo. E mesmo que você consiga evitar o tal do belisco invisível, ainda existe um outro erro que trava o emagrecimento de muitas mães. E é sobre isso que eu vou te falar agora, porque entender esse próximo passo é fundamental para garantir o seu resultado de verdade. E o erro aqui, esse nosso segundo erro, que eu gosto de chamar ele da síndrome da mãe mártir. E presta bem atenção aqui, porque muitas mães que eu converso, elas têm exatamente paralisadas por causa disso. Elas paralisam exatamente por causa disso. Você olha no espelho, sente aquela insatisfação com o seu corpo, mas quando você pensa que precisa fazer, o que precisa fazer para emagrecer, a primeira imagem que vem na sua cabeça é o quê? Eu vou ter que ter 2 horas livres. Eu vou precisar fazer uma dieta super restrita. Eu vou ter que cozinhar só para mim. E com a rotina caótica que você tem hoje, que eu tenho, que nós mães temos, que a gente já acorda exausta. E só de pensar em sair de casa para treinar, a gente já trava. A gente não vai, porque a gente para pensar, a gente fica, meu Deus do céu, é muito pesado isso daí.
e eu não quero deixar meu filho, e eu não quero sair de casa. E aí, pronto, aí já era, vem a culpa. A gente começa a criar 1000 coisas. E aí você pensa, né? E também, se eu tirar 1h30 do meu dia para ir para academia, cuidar de mim, eu vou estar sendo egoísta. Eu tô roubando, na verdade, o tempo que eu deveria estar com meu filho e eu tô indo para academia cuidar de mim. A tal culpa da mãe, né? Que a mãe sempre sente essa tal culpa. E aí você não consegue fazer fazer o tal do cenário perfeito, que é o quê? É aquele cenário daquela blogueira que vive na academia e não tem as mesmas responsabilidades que você. E sabe o que acontece? Você não faz. Porque a inércia, ela toma conta. E os dias passam, a exaustão continua e a balança só sobe, porque a gente fica paralisada. A gente fica paralisada em se comparar, em ver rotinas maravilhosas. Pois é. Só que assim, ó, de mãe para mãe agora. Se o seu objetivo é perder alguns quilos nos próximos 21 dias, você acha que ir para academia é a grande solução, aí eu te digo o contrário. Essa é a pior coisa que você pode pensar agora. Risca isso daí da sua cabeça, porque a academia não é negociável agora no primeiro plano para você dar o grande start no seu emagrecimento. A gente vai deixar a academia para um segundo plano. E porque tentar encaixar horas de treino numa rotina que já não tem espaço só vai gerar mais frustração. Você não precisa se ausentar de casa, do seu filho, assim como eu falei, né? Não precisa fazer tudo isso. O seu corpo, na verdade, ele precisa de estímulos certos. Ele precisa de estímulos corretos. Ali no tapete da sua sala, com menos de 20 minutos por dia, usando o próprio peso do corpo. E no momento, assim, muitas vezes que o seu filho pode estar dormindo, aí você aproveita ali. Ou o seu filho, às vezes, tá brincando ali do seu lado, você está se exercitando. Ou ele te imita, porque a Maite faz isso. Ela me imita quando eu estou lá me exercitando. E você não precisa sair de casa, pegar trânsito e todo esse rolê até chegar numa academia. E na verdade, e também eu quero de novo bater na tecla 20 minutos do seu dia não é ser egoísta. E sabe o que é isso? É você abastecendo, isso que você faz de tirar 20 minutos é você abastecer a sua bateria, a sua energia. Você resgatando a sua saúde e a sua autoestima, você tem energia de sobra e pique e disposição e tudo para correr, brincar, rolar no chão com seu filho e fazer tudo isso sem ficar ofegante. E, nossa, é maravilhoso. Para a gente que é mãe, só a gente sabe como que é bom ter disposição para brincar com seu filho. Esses dias mesmo eu fui na pracinha com a Maitê, eu falei, nossa, que bom que eu tenho disposição de me agachar aqui, raspar a areia aqui com ela, aqui no chão. E é maravilhoso isso. Poder participar ali ativo, de presente com ela nesses momentos, sem estar assim, ai meu Deus do céu, eu não aguento estar aqui. É maravilhoso. E tá bom, aí dito tudo isso, qual que é o grande jeito certo? Ao invés de você, na verdade, o jeito certo é o que eu chamo de estímulos inteligentes em casa. E assim, ó, presta bem atenção, o corpo, ele não precisa de horas de academia. Eu estou reforçando, às vezes eu repito porque eu estou reforçando, para a gente entender algumas coisas que às vezes passam. E o nosso corpo, ele precisa do estímulo certo para acordar o metabolismo. Porque o metabolismo ele fica adormecido ali no cansaço, pelo estresse do dia a dia. E assim, ó, para você fazer isso, é só afastar o sofá da sua sala. O seu filho está ali brincando
e você fazer o seu exercício. E assim, ó, a vida inteira ensinaram a gente que emagrecer é algo sofrido. Só que na verdade não é. É fácil, é prazeroso, ele devolve energia pra gente, sabe? E de uma forma. E o Renova Mãe faz exatamente isso, de uma forma leve. E eu estava fazendo uma pesquisa e um dos maiores pesquisadores de emagrecimento do Brasil, ele mostra, é o Dr. Paulo Gentil. Ele mostra em diversos estudos dele que você não precisa de horas de exercício aeróbico para perder peso. Porque quando você faz estímulos inteligentes e curtos, o seu corpo ele entra em um processo chamado EPOC. Eu fui pesquisar o que era esse tal de EPOC, que eu já fazia assim de forma inconsciente. Só que eu fui pesquisar o que era, e aí é efeito pós-combustão. E o que acontece? Você treina ali 15 minutinhos ali na sala, né? Mas, na verdade, você não queima gordura e o seu metabolismo ele não continua acelerado só naqueles 15 minutos. Ele continua depois, dependendo do treino que você faz. Ele continua queimando gordura depois ainda, enquanto você faz várias outras coisas. E isso é trabalhar o corpo de uma forma inteligente e não pesada. Você treina assim rapidinho, come a mesma comida que preparou para toda a sua família e lembra do erro 1 e logo volta a ser a mãe presente que sempre quis ser. Só que agora você é uma mãe mais leve. A barriga já vai dando aquela desinchada, né? E você já começa a ver uma diferença só de você fazer tudo isso não, né? Só essas coisas básicas que eu estou falando com você aqui agora, que eu estou te listando. E essa é exatamente o que eu quero para você. E o erro 3, agora nós vamos para o erro 3. Porque tudo isso leva ao erro 3, na verdade. E eu preciso que você preste muita atenção aqui, porque esse é o principal motivo pelo qual tantas mães vivem nesse efeito sanfona, que acabam, na verdade, desistindo de si mesmas. O erro aqui, esse terceiro erro, é focar em o que comer, ao invés de focar no como se organizar. Aí, ó, vamos pensar. Eu sei que você é inteligente. Você sabe exatamente o que é saudável. Você sabe exatamente as comidas saudáveis. Você sabe que um prato colorido é muito mais saudável, é muito melhor do que qualquer fast food. Você sabe exatamente isso. E o seu problema, na verdade, não é falta de informação. O erro é tentar focar na comida perfeita no meio de uma rotina de uma mãe sobrecarregada. E aqui está o motivo real pelo qual você chuta o balde à noite. Quando o caos da maternidade bate, o bebê chora, o filho adoece, o trabalho acumula, a exaustão toma conta. E, assim, o seu nível de estresse, nesse momento, quando essas coisas acontecem, ele vai lá em cima. E a neurociência, ela explica, que o estresse, ele libera cortisol e que manda um alerta de emergência e faz o seu cérebro implorar por doce. Ou seja, doce, carboidrato e todas aquelas comidas pesadas que dão um alívio na hora, que é tipo uma recompensa imediata. Ou seja, tentar focar numa dieta totalmente restritiva e usar a força de vontade contra a biologia no meio de um dia exaustivo é uma batalha totalmente perdida. E você não é fraca e nem desorganizada. Só está lutando contra o seu próprio cérebro.
sem ter um sistema que é te defendendo. E aqui entra o que a ciência ela já comprovou. Aqui eu peguei um outro estudo aqui, ó. Esse estudo aqui diz que mostra que a intenção de emagrecer não basta. Só você ter intenção de emagrecer não basta. Sem um planejamento não resolve. Esse estudo ele chama de intenção de implementação. Esse estudo ele prova que as pessoas elas criam planos práticos do tipo, se acontecer tal coisa, então eu faço Y. E tem muito mais sucesso em cumprir metas do que quem só pensa em vou tentar comer melhor. Por exemplo, se eu vou chegar em casa cansada à noite, então eu já deixo pronto o jantar saudável congelado. Ou já tenho uma comida que eu preparei em maior quantidade ontem, que aí já fica para hoje. E se bater a vontade de doce, então eu já tenho uma fruta congelada na geladeira. E assim você se protege, se blinda de armadilhas que dali do seu dia a dia. Porque na hora do estresse você já tem alguma coisa ali pronto. E por isso que o segredo não é nenhuma comida mágica, é ter um método prático, um sistema assim anti-falhas, para você não entrar ali naquele modo piloto automático e acabar comendo qualquer coisa que você vê pela frente. E agora eu vou te mostrar exatamente como que isso funciona. Deixa eu ver um pouco de água. Eu criei um método, um passo a passo, que eu peguei tudo o que funciona e empacotei na turma do programa do Renova 3 em 21. Tudo que eu via que funcionava para uma mãe, eu peguei, empacotei e coloquei lá dentro do programa. Tudo mastigadinho e tudo que realmente funciona. E o Renova Mãe é um ritual seu de apenas 17 a 20 minutos por dia. Você não precisa de nada além disso. E o que você recebe se você estiver lá no Renova Mãe? Lá no Renova Mãe são 21 treinos gravados. E você vai ter acesso a esses treinos para resolver de uma vez por todas aquela falta absoluta de tempo e a inércia de não saber por onde começar. E são só 12 minutinhos por dia, é muito rápido, e usando só o peso do seu corpo. E lá você também vai receber o módulo do prato prático. Você vai aprender isso para resolver aquela dor de descontrole, aquela vontade de descontrole alimentar e culpa, e acabar com o ciclo da marmita separada. É a nossa regra do prato. Você vai receber um PDF com checklist e uma lista de várias refeições para você comer a mesma refeição que a sua família vai comer. Lá você recebe também um trilho sobre diástase. Você vai ter acesso a esse protocolo para resolver aquela dor chata de se exercitar, emagrecer, mas a barriga fácil continuar ali. A barriga de grávida que não vai embora, ela vai sumir com esse protocolo. E são só 3 minutinhos por dia, dividido em 3 semanas. Lá a gente vai mostrar todos os exercícios, como que faz. A doutora Vanessa vai mostrar como que fazem esses exercícios. E lá você também vai receber um aplicativo de checklist e um Instagram fechado exclusivo. E por que eu incluí isso no método? Para resolver aquela frustração enorme
de você sempre começar um projeto e desistir no meio do caminho, porque porque na verdade você se sente sozinha ali, né? E você não vai estar sozinho, você vai estar com outras pessoas, com outras mães, vai estar comigo, eu vou estar mostrando o que eu vou estar fazendo lá dentro do Instagram fechado. E o aplicativo do checklist, você vai marcar sempre o que você fez lá no seu aplicativo. Porque quando a gente vê o que a gente fez, o que a gente fez de errado ou de certo, a gente tem uma noção muito mais clara do que fazer no próximo dia ou no próximo passo. Se a gente errou, nossa, eu já estou errando há 3 dias, caraca, não posso mais errar. Então aí você volta para regrado. E é muito interessante, porque quanto mais anotações a gente tem, mais claro fica os nossos próximos passos. E eu sei que tem uma vozinha aí dentro tentando te sabotar, porque você pode até estar pensando assim, Raíssa, a minha barriga me incomoda muito, e mesmo com tudo isso, eu não vou conseguir emagrecer. Pois é, lá eu fiz pensando também exatamente nisso que você pode estar pensando aí, né, da barriguinha. Lá vai ter um bônus, que é a aula de drenagem de barriga, para você fazer uma autodrenagem sozinha, em casa. E você vai ver aquela barriguinha inchada, mais uma coisa que vai acelerar você perder a sua barriguinha. E é para você fazer em casa, sozinha, com você mesma, sem precisar também de muito tempo. Coisa ali rápida que você faz ali no banheiro. Vai entrar para tomar banho, faz a drenagem ali. E o outro bônus que eu pensei também são receitas extras, porque guia de receitas extras e práticas para o dia a dia, porque muitas vezes no caos não dá tempo de planejar nada. Então esse guia, ele salva a gente quando você não conseguiu seguir o planejamento, você vai lá, pega esse guia e coloca em prática o que está ali no guia. Pega, faz aquela refeição rapidinho que está ali. E só que aí você pode estar perguntando, tá, Raíssa, mas quanto que tudo isso vai custar? E assim, ó, pensa comigo. Se você fosse pegar um plano de exercício, uma nutricionista, e pagar para uma doutora para tratar a diástase, tudo isso daria facilmente mais de R$ 1.500. E com toda certeza, pode ser que não resolveria o seu problema, porque vão ser coisas soltas, que não vai estar adaptado para o seu dia a dia. Para a sua rotina, né? Seriam métodos tradicionais que não cabem na rotina. E o valor inicial do Renova Mãe, ele vai ser 397. Mas, como essa é uma turma especial, eu vou estar lá no Instagram fechado e eu quero assim ser muito de perto ali com vocês, ver tudo que está acontecendo ali bem de pertinho, interagir com vocês. E essa é uma turma que eu estou preparando com muito carinho, muito carinho. É uma das primeiras turmas, então esse valor vai ser bem mais simbólico. Ele vai ser 12 vezes de R$ 25,86 ou 250 à vista. Gente, isso é menos de R$ 1 por dia para você voltar a ter energia e vestir a roupa que você tanto gosta. E depois de ver esse valor, agora é a parte boa. E depois de você ver esse valor, você ainda pode estar com aquela insegurança assim, né? De, nossa senhora, mas e se não der certo, o que faz? Eu garanto que o risco é todo meu. Eu vou colocar todo esse risco aqui nas minhas costas. Você tem 15 dias de garantia incondicional. Entrou, olhou, não gostou? Eu devolvo 100% do seu dinheiro sem letras miúdas. E além disso, eu confio tanto, mas tanto no meu método, que eu vou te dar uma garantia condicional de 21 dias. Se você marcar no aplicativo 21 treinos, você aplicar o prato prático, a regra do prato, nos 21 dias, tirar foto, fazer tudo
passo a passo que o programa manda, que o programa pede, todo passo a passo de alimentação, todo passo a passo de exercícios todos os dias, e você não perder pelo menos 1,5 kg, eu sento com você numa consultoria e faço um plano de ajuste personalizado para mais 14 dias. E se ainda assim não resolver, eu te reembolso cada centavo. Você literalmente não tem nada a perder. Mas, assim, ó, presta muita atenção agora. Como eu vou acompanhar esses check-ins pessoalmente, e garantir que vocês que vocês tenham, não tem resultado, que vocês tenham resultado, eu vou abrir só 20 vagas. E assim, ó, quando essas 20 vagas forem preenchidas, eu fecho o carrinho. Ou ele vai ficar aberto no máximo 6 dias, vai depender do que acontecer, né? Ele vai ficar aberto 6 dias. Se bater os 6 dias e não atingir as 20 vagas, ele vai ficar aberto 6 dias. Caso atinja as 20 vagas antes, eu devolvo as 20 vagas antes, aí eu fecho o carrinho. E agora, para você que quer assim, sair do zero, emagrecer de verdade, recuperar aquela mulher que está adormecida aí dentro e voltar a ter energia de sobra para brincar com o seu filho, presta bem atenção. Diante de tudo isso que você viu hoje, diante de tudo isso que eu te falei, de tudo isso que eu te mostrei, você tem 3 caminhos. O primeiro é simplesmente ignorar totalmente o que eu falei aqui hoje, nessa grande live, e fechar essa tela e voltar para sua vida normal e continuar fazendo tudo do jeito errado e se escondendo atrás de roupas largas e se deixando para depois. O segundo caminho é pegar o que aprendeu aqui e tentar fazer tudo sozinha, sem a ajuda de ninguém. E olha, se você quiser, você pode até tentar, mas eu preciso ser muito sincera com você, tá? Na grande maioria das vezes, isso vai te levar à frustração e vai te custar bem mais caro. E vai te custar dinheiro, tentando, assim, métodos avulsos, que nem eu falei antes. Você vai tentar métodos avulsos e vai, assim, falhar. E imagina a dor de cabeça. Descobrir sozinha, tentar conciliar todos esses 3 pilares em um só para você, é um grande caos. Ou você pode escolher o terceiro caminho, que é o mais inteligente e seguro. Você compra um método e pronto. É você sair da inércia hoje, pegar o mapa validado e me deixar te guiar passo a passo. Essa escolha, ela é sua. Você está pronta para o terceiro caminho? Se você estiver pronta para o terceiro caminho, clica no link e garanta a sua vaga. Eu vou estar te esperando lá no grupo fechado para o nosso primeiro dia. Eu vou deixar o link aqui no chat, nos comentários. Eu vou pegar aqui, eu vou pedir para a equipe soltar lá. Aí, pronto. O link está lá. Se você quiser participar desses 21 dias, desses próximos 21 dias transformadores da sua vida, clica no link que eu estarei lá te esperando. E um beijo e boa noite.